estão debaixo do pecado, disse Paulo. Romanos capítulo 3, versículo 9. Quero falar da diferença entre a lei e a graça. A lei e a graça. Já falei, volto a falar para o teu conhecimento. Sabe por quê? Porque eu sinto que é fácil vocês responderem uma testemunha de Jeová do que um adventista. Quem confirma isso? Porque a testemunha de Jeová você já vê até com olho nu as suas heresias, a contrariedade. Sim, Cristiano e Cruz confirmou amém. Cleide de Brito, sim. Vai ver, negaram a divindade de Cristo, retificaram a palavra de Deus. E muita coisa aí, que você já sabe que a falsidade tem. E uma testemunha de Jeová, interrogando você, você lhe responderia com olhos fechados. Mas agora um adventista dá trabalho, até pastores. Tem pastores pentecostais lá no Brasil, foram convencidos pelos adventistas e voltaram para a lei. Quem já ouviu falar disso? Eu vi. Não, eles têm razão. Os penteca. Dinei. Está aí, confirma. Temos que guardar a lei. Por quê? Paulo e Lama também confirmam. Tudo o que eu falo é verdade. Muitos evangélicos voltaram, fizeram irmãos dos adventistas. Não foram no sétimo dia, mas aplicaram a doutrina, a lei, a doutrina de Moisés na igreja que diz ser cristã. Mas quem os convenceram? São os adventistas. De tanto ler os livros de Helena White e outros não sei quem, ouvir mensagem do Bolhão, só que o Bolhão é muito inteligente, né? O Bolhão, como ele tinha alcançado uma abrangência muito grande fora do adventismo, então ele nunca apresentou sábado, nem nada, nem a lei. Só fala Jesus, então você não consegue entender quem é o Bolhão. Você pensa que não é adventista, que é sabadista, mas aquilo é estratégia, como a estratégia da Igreja Universal. No programa da rádio, na televisão, nunca vai ouvir a falar da Fogueira Santa. Quem já viu? Eles te chamam e falam dos problemas só e a solução, lá já onde vão te dar o envelope. Nunca vão te dizer, venha pegar o envelope. Raramente isso acontece na URLI, nos programas da rádio e televisão. Então, coitado do ignorante que não conhece o que está lá dentro, você vai pensar que é só para você te orar, como nós estamos a fazer aqui. Por isso, muitos estão frustrados. A frustração é muito grande por causa disso. Eles estão a pensar que eu também sou um outro. Aqui fala boas palavras nas redes sociais, vai lá na igreja dele. Só meta que ele determina. Vai lá ter com ele se você vai conseguir falar sem pagar dinheiro. Vai lá para você ver se ele vai orar por ti sem pagar dinheiro. Uns estão pensando, não, eles todos são assim, aqui são ovelhas, né? São mansinhos, lá dentro já. Não, mas os que fazem isso são as chamadas sociedades secretas. Entenderam isso? O adventismo é uma sociedade secreta. A Igreja Universal virou uma sociedade secreta. Ouvistes? Pessoas que estão lá é que conhecem as coisas. E mesmo estão lá, nem todos que conhecem a profundidade. Tem níveis. Até chegar no satanismo. Se você não sabia. Talvez a mensagem hoje tenha que ser o adventismo. Me tinham pedido para que falasse. Até hoje não falei, né? Só falei da Testemunha de Jeová, a Grande Babilônia. Agora, daqui a pouco, vou fazer uma mensagem. Os pentecostais. Os adventistas. Hoje já tem uma da adventista, tem? Maria José, sim, são maçons, claro. Todas as sociedades secretas são satanistas ou são satânicos. São satânicas as sociedades. Mormons. Quem já ouviu falar dos mormons? Quem? Por fora, você vê, parece que é uma igreja evangélica, da Inês, já ouviu? Mesmo entrando lá, você não vai ouvir satanismo. Mas quando você aprofundar a espiritualidade, aí tem níveis, então tem classes. Tem coisas que os adultos estão a ouvir
os meninos neófitos não podiam ouvir. Até entrar na escuridão. Aí você é firmado um pacto, e esse pacto vai te levar você a adorar Satanás, vis-à-vis no olhar. Assim é a Igreja Universal, assim é a Igreja Adventista, assim é Testemunho de Jeová, assim é a Igreja Católica, a mãe deles, que lhes ensinou isso tudo. Ouvis o povo da terra. Assim é o judaísmo. Sabia também o judaísmo assim? Você se converte ao judaísmo, vai ver coisa boa. Coisa boa. Aprofunda o judaísmo. Entraste na Cabala. Bruxaria puro. Sociedades secretas. E tem sociedades secretas muito manipuláveis. Aliás, manipuladoras. Que você vê, parece cristianismo verdadeiro. Como o adventismo. O adventismo, você vê, parece verdade lá. Parece que a igreja cristã se desviou por falta da lei, de aplicar a lei. Parece que eles é que são os conservadores da verdade. Parece que os apóstolos guardaram a lei. Parece que Paulo foi defensor da lei. Porque eles vão te buscando todas as sociedades secretas que são evangélicas ou então cristãs, usam a Bíblia. Mas como eles interpretam a Bíblia? Versículos soltos para enganar os neófitos. Os adventistas vão te encontrar em uma parte da Bíblia onde Paulo vai lhe ver a defender a lei. Parece que estava a defender a lei. É um versículo solto. Onde Paulo fala abertamente contra a lei, nunca nem mexem lá. Se você abrir a Bíblia do Adventista antiga, vai ver aquela página bem clara. Ele se chegar lá, passa, pá! Quando você vê uma igreja que diz ser cristã, que foge interpretar versículos bíblicos, não são aqueles versículos que a sua interpretação carece com muito conhecimento, espiritualidade, não sei o quê, muita letra, muita escola, não. Aquilo que é aberto, e eles fogem lá, esses são do diabo. Então eles têm os seus versículos preferidos, têm as suas palavras prediletas, preferidas, e eles ensinam todos os dias aquilo ao povo, e o povo tem aquilo como autodefesas diante dos cristãos, para se defender e também para atacar. A um cristão neófito, menino, ele vai te mostrar onde está escrito a respeito do sábado e da lei, e você vai ficar. Afinal, está mesmo escrito. Não, mas é a interpretação deles, porque é um versículo solto. Quando Paulo fala, ninguém vos condena dos sábados, ninguém vos condena das festas, da lua nova, eles tiram só aquilo e vai te mostrar, está aqui. Você está condenado, sabe? Está aqui, Paulo disse para não faça isso. Lê todo o capítulo, toda aquela parte, e você vai ver por que Paulo falou aquilo. Agora veja. Paulo estava a afrontar os judeus, os israelitas do judaísmo, que achavam que eles eram justos e os gentios pecadores desviados, rejeitados. Ouviu? Mas a igreja cristã, não estou falando os adventistas, todos cristãos, usa esse versículo de Paulo para liberar o pecado. Entenderam como é que a Bíblia se interpreta? E não precisa ir na escola para você entender a Bíblia. Você precisa somente buscar o Espírito do Senhor, a face do Senhor, para você ter a mente aberta, seja jejuar e orar, para começar a entender a palavra do Senhor. Então, esses pecadores religiosos das falsas igrejas cristãs tiram esses versículos soltos para poder levar ao povo que todos somos pecadores. Não há justo nenhum sequer. Acabou. Todos se desviaram. Foram destruir a glória de Deus. Então, se todos somos pecadores, deixa os pecadores continuarem em pecado.
Se todos somos pecadores, então todos seremos salvos. Se todos somos ímpios, então ninguém vai para o céu. E se Deus salva os pecadores, então ninguém vai para o inferno. Venha comigo e venha com o versículo dele solto e venha dizer, está escrito. E eu vou lhe esclarecer. Olha o que Paulo fala. Porque somos nós mais excelentes. Nós quem? Paulo estava falando, nós, os judeus, somos mais excelentes do que os outros gentios, outros povos. Porque eles se vangloriavam na lei e na nação que eles eram, filhos de Abraão. E Moisés disse, Paulo disse, será que nós somos mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estamos debaixo do pecado. Entendeu? Judeus defensores que achavam que a salvação estava em Moisés, na lei, e diziam que os pecadores gentios aí que estavam em pecado iriam ao inferno. E Paulo está a dizer, quer os gentios, quer os judeus, todos estão debaixo do pecado. Agora entenderam? Que interpretação. Se você não tem conhecimento da Bíblia, vai aplicar isso no contexto geral hoje. Não é justo nem sequer. Todos estão debaixo do pecado. Não. Estava a responder àqueles que se vangloriavam no judaísmo, na lei, em Moisés, desprezando os gentios. E Paulo disse, vocês também são pecadores, vocês não sabiam disso. Assim como eles. Paulo não disse que eles, os gentios, eram justos. Disse, quer os judeus, quer os gregos aqui está a falar das nações, gentios. Quer os gentios, quer os gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito. Ouviu? Assim estava escrito. Não há um justo nenhum sequer. Claro. E estava escrito para quem? Para os da lei, e não para os gentios. Os gentios não tinham lei. Aleluia. Está entendendo? Essa palavra estava escrita para os da lei, que não há um justo nenhum sequer. Deus estava lhes mostrando, vocês também, todos são pecadores. Como os outros povos depravados. Vocês também. Não há justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Sim. Não havia ninguém. Os tais que se vangloriavam na lei não entendiam nada. Desviados. Nem a mesma lei que eles defendiam, eles guardavam. Não há ninguém que busque a Deus, sim. Ele falou isso ao profeta Isaías. Busquei dentre eles, não achei ninguém que estivesse comigo na brecha. E outra vez aí, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Uma nação corrupta, continuava religiosa, e hoje se repete a história. Uma igreja corrupta, continua em pecado, mas continua a buscar a Deus. Ao Deus desconhecido. Óbvio? Ninguém que busca a Deus. Não era para o gentio essa palavra. Era para os judeus. Os gentios não conheciam Deus, nem buscavam Deus. Cada um buscava o seu Deus. Buscava Kishimi, buscava sereia, Elimanjaro, como diz o brasileiro. Aqui anda tudo, pau, boi, como na Índia. Assim eram os gentios. E a lei veio somente para a nação israelita. Os mesmos que receberam a lei, que haviam recebido a lei, eram pior do que até o quem? Os gentios. Pois disse, por causa de vocês, ó israelitas, meu nome é blasfemado entre os gentios, entre os gregos, entre os forasteiros. Oh, vistes? Por isso Paulo disse, todos estão debaixo do pecado. Não há alguém que entenda. Até vocês que têm a lei não entendem nada. Até vocês que receberam uma lei não buscam a Deus. Defendiam a lei, atropelando a própria lei, cometendo sacrilégio. Diz-nos assim, todos se desviaram, ou então se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Palavra mesmo. Aos judeus, assim como os gentios.
que eram desprezados pelos israelitas, e está dizendo, vocês são igual a eles. Sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de aspides está debaixo dos seus lábios. Está a falar, hein? Sua boca parece de serpente, tem veneno. Na boca deles são fofoqueiros. Verdadeira espada. Como dizia um menino que brincou também com Deus aqui nessa terra. E está terminando a vida dele. Dizia assim, tua boca esquadra. Aquele miúdo me encontrou à frente do templo, no templo de Cachimbo, com meu casaco. Esse casaco mesmo aí, que foi para Portugal. É que eu estava com ele em 2013. Rufino lá dentro, aí na Quinta Rita. E eu com meu casaco lá fora a meditar, no quintal da igreja. O gajo passou com uma prostituta, parou, ele pensou que eu era guarda. Veio ter comigo, oh, senhor segurança, senhor segurança, senhor segurança. Eu quero deixar o meu carro aqui, eu vou aí na festa, vou passar para o carro da minha namorada, então vamos levar os dois. Sei que lá está uma enchente, vamos deixar um aqui. E amanhã, muito cedo, virei e eu vou deixar uma massa para o senhor guarda. Eu falei, eu não sou guarda, não. Ah, o senhor não é guarda, sim. Nem pediu desculpa. Olhou para mim, me desprezou, subiu no carro, foi. Eu falei, olha aí, o menino se bem. Menino se bem. Digam amém. Então, diz, mas cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, até os mesmos que achavam que eram de Deus. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo, é isso que eu queria falar, tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aí começa a minha mensagem. Até então foi a introdução. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Sim, através da lei, o pecado foi conhecido. Ou então da lei veio o conhecimento do pecado. O que Paulo estava querendo dizer? Que tal povo que achava que eles eram salvos. Paulo disse, alguém se salvou pela lei? Mostra-me quem se salvou pela lei. Ninguém. Ninguém foi salvo pela lei. Como assim? E os justos? Não foram salvos pela lei. Se fossem salvos pela lei, então Jesus nunca diria, nunca alguém foi para o céu, senão que desceu do céu. Porque o salvo tem que ir no céu. Ninguém subiu no céu, senão que desceu no céu. Então só um tinha sido salvo da lei. Os céus e a terra proclamam. E esse um é o que desceu do céu. Proclama a sua glória, usa as alturas. E os outros? E o pai Abraão não faz parte da lei, mas ainda assim também ele faz parte desse grupo que não foram salvos. Ninguém subiu no céu, senão que desceu do céu. Ok? Paulo estava a dizer, ninguém será justificado pelas obras da lei, porque a lei fez conhecer o pecado. Quando não existia lei, ninguém conhecia o que é pecado e o que não é pecado. Paulo fala isso. E volta a falar agora aqui. Pela lei se conheceu o pecado. Não que o pecado não existia. Conhecimento do pecado é outra coisa. Pecado é outra coisa. O pecado é um ato. Conhecimento é você saber que esse ato é pecado. Estão entendendo? E por isso a lei vem fazer o pecado excessivamente maligno. Já era pecado, o pecado. Mas com a lei que mostrou que isso é pecado, então o pecado se tornou mais maligno do que antes.
Agora entenderam por que Jesus falou? Conhecereis a verdade e a verdade vai vos libertar do pecado. Até a própria lei, que não era pecado, fez o pecado excessivamente maligno, mais maligno do que antes. A lei não é pecado, mas a lei apresentou o pecado e fez o pecado mais pecado, o mais terrível. Isso que está falando da condenação, o salário do pecado. Sem a lei, o salário do pecado é inferior. Com a lei, o salário do pecado é muito grande. Com conhecimento do pecado, o pecado é mais mortífero do que sem conhecimento. Aleluia. E Paulo disse que quando eu conheci a lei, me ensinou a lei, não matarás, não roubarás. Então, aleluia, eu morri desde aquele dia, sendo pecador. Entenderam, povo da terra? Vocês estão entendendo? Então, esses paus secos que estão se vangloriar na lei, estão debaixo do pecado, porque ninguém será justificado pelas obras da lei. Ninguém. Fala isso a esse falso adventista. Então, eu espero o advento de Satanás. Que ninguém será justificado. Essa justificação é salvação. Ninguém será salvo pelas obras da lei. Porque é a lei que revelou o pecado. Ouviste, o povo da terra? Então, voltar na lei é um erro grave. Por isso, quando Deus deu a lei, não era para salvar o povo. Mas a lei era pecado? Não, a lei não foi pecado, não. Mas ninguém seria salvo pela lei. Deus sabia. Foi um jugo que lhes foi colocado por causa da sua rebelião e incredulidade, em parte. E em outra parte, foi um aio que os levou até Cristo. Aio é mais ou menos aquele bicho que leva o filho dele numa bolsa aí. Se o aio leva ele, está a correr com o filho dele. Ou então alguém que cuida do filho do seu patrão, é pago para cuidar do filho dele, dorme com ele, ensina, é um aio, pedagogo, tutor, curador. Quando eras menino, tu te movias debaixo de tutores e curadores. Um escravo, canguru, né? Ouviu? Aio. Como o aio leva o seu filho, bem protegido. Assim a lei vos protegeu, vos levou até quem? Quem sabe? A lei levou o povo até quem? Quem sabe? O Emílio me disse marsúpio. Até Cristo. E essa dispensação de Cristo chama-se o quê? Qual é o nome de que tem essa dispensação? A lei levou até a outra dispensação. Como é que chama? Graça. A la gracia. Gracia. A la gracia. Ouviram? Era necessário que tivesse uma lei difícil para guardar. Não, deixa vamos falar. A lei revelou o pecado, apontou o pecado, mostrou o pecado, mas não deu solução ao pecado. Por isso Paulo vem, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Ninguém entenda isso, ninguém buscou Deus. Ouvistes? Revelou o pecado. Se matar é pecado. E o pecado mata. Se roubar é pecado. Mas as pessoas continuavam a roubar, a se prostituir, a mentir, a adorar deuses. Continuava a pecar. Ouvistes? E Paulo vem e chama a lei como a lei da condenação. Mas a graça não é graça da condenação, não. Por isso a graça é acompanhada de verdade. Entenderam por quê? Uma é a lei e outra é a verdade. Outra é a dispensação da lei, outra é a dispensação da graça. Na dispensação da lei receberam lei. E na dispensação da graça recebemos a verdade. Em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não vai entrar no céu. E na lei ninguém poderia nascer de novo. Poderia se esforçar para ser santo. Não conseguirias. Mas esse esforço é que levou as pessoas para não irem no fogo queimar. Mas ainda assim não foram no céu. Até os mesmos que se esforçaram
estavam na cadeia. Por isso que ninguém foi salvo pela lei. Entenderam? E estavam à espera, o homem da graça e da verdade, para os salvar, por causa do esforço que eles fizeram. Deus recompensou o esforço deles. Os céus e a terra proclamam a sua glória. Ouça. Esse povo não sabe nada. Se os que receberam a lei, todos foram condenados. A própria lei foi a própria condenação dele. Não era pecado, mas a própria condenação dele. É como mais ou menos, você nunca não assististe aí essas coisas aí de filme, esses panoramas aí de feitiço, que quando o diabo quer matar alguém, vai fazer pacto, lhe dá uma missão difícil. Mais ou menos, eu quero ficar rico, o diabo quer matar aquela pessoa, quer lhe fazer maluco, então vai te dar uma tarefa impossível. Você quer ficar rico? Então vai violar a tua mãe. Quando você fazer sexo com a tua mãe, aí é que você vai ficar rico. Se não fazer, não adianta. Pode fazer com 1 bilhão de mulheres, não são essas. Tua mãe. Não é filha, que a filha é fácil para os pecadores. São bebês, vai lhe violar bebê. É mãe, que é mais difícil. As filhas, por causa da falta de maturidade, vão ser violadas e depois não consegue se defender, é criança, é adolescente. Ainda vai lhe ameaçar, se você falar, vou te matar, vai ficar com medo do pai. Agora lhes dá, vai violar a tua mãe. Ou então tua irmã mais velha já, tua mais velha, que já tem até netos e tudo. 660 pessoas, sim, Jane. Não é Jane que me manda, não, a outra. O diabo sabe que você não vai conseguir. E sabendo do diabo que você não vai conseguir, eles já te montam um laço para te matar. Eles foram tão rebeldes e Deus lhes deu uma lei. Ok, agora vocês vão aprender. São rebeldes, obstinados de coração. Recebem a lei. Ela é boa. Mas, conhecendo quem são vocês, vocês não vão conseguir. E assim foi chamada a lei da condenação. O ministério da condenação. Entendeste? E o homem vai lá, tenta na mãe, tenta a mãe, vai falar, che, isso é feitiço, estás a brincar, né? O dia que você me falar isso, eu vou te dar é todas as ameaças. Também só para começar. Ouviram? Ou então, aquele feitiço aí, o que Kimbaneiro te dá alguma coisa, olha aí. Leva isso, não pode apanhar água. Pelo caminho, o povo Kimbaneiro faz chover. Uma grande chuva. Ainda o demônio vai te falar, tira isso, já molhou, tá na pasta. Não, tira, depois você já molhou. Quando te... Como é que tu tirar mais? Né, Paula? O demônio te fala, parece que já molhou, veja lá, já molhou. E fala, não pode molhar, nem basta a chuva, ainda vai querer ver se molhou ou não. Quando que molhou, estás mal. Ficou possesso. Já começa a tirar roupa. Aquilo era mesmo para você ficar maluco. Era uma missão difícil. Eu, como mais ou menos, um bruxo lhe dar uma missão, se você matar Marcelino, vai viver. Se não lhe matar, vai morrer. Esse aqui, o diabo sabe, está lhe sacrificar para lhe matar. Se me matares o Marcelino, viverás. E com honras. Mas se você não matar ele, a tua vida já era. O diabo te dá uma missão como essa. Está a sacrificar você, o bruxo. Então, mas a lei os conduziu até, foi uma ponta que eles levou até Jesus Cristo, a graça. Agora eu vejo pessoas que ainda vão buscar a lei de Moisés, que não salvou o próprio povo que recebeu essa lei. Lhes foi dada essa lei como pecadores, obstinados, homens maus, duros de coração, para que fossem punidos. É essa que os adventistas querem vir ensinar no povo. Tem que guardar o sábado. Não deve comer as carnes
o peixe sem barbatana, existem animais imundos e puros. Voltaram outra vez no passado da história. Foi duro para aquele povo. Rejeitaram a graça e fizeram uma coisa. Olha o que eles fizeram. Misturaram a lei e a graça. Jesus chama isso é tomar o vinho novo para colocá-los em onde? Em odres velhos. É tomar remendo de um pano novo, como essa minha camisa é nova, não sei se está quantos meses, Sony, para ir pôr num pano, num buraco com pano velho. Vai romper o vestido todo. Vai romper os odres. E o vinho vai entornar. A graça para nada vai adiantar. Ouviu? Tomar a graça, misturar com a lei, a graça vai entornar. Porque a lei não vai suportar a graça. Vinho novo vai arrebentar com os vasos. Quer dizer que ninguém se salva nisso. Isso é brincar com as coisas sérias. Jesus veio para libertar o povo das maldições da lei. Você sabia? Veja só. Hoje existem vários tipos de maldições. Maldições hereditárias, aquelas que as pessoas recebem dos seus antepassados, ou da linhagem familiar. Maldições adquiridas, aquelas que você adquire na tua caminhada, vai consultar o bruxo, faz sexo fora do casamento, fica amaldiçoado. Aqueles que te lançam por falta de proteção, o bruxo fica com inveja de ti, não é teu parente, mas lança uma maldição na tua vida, pisa uma maldição. Agora, veja que Paulo está a falar que existem maldições da lei. A lei não foi uma maldição, mas o povo foi uma maldição. Como assim? Porque quando Moisés lhes deu a lei, lhes falou: o homem só vai viver se ele guardar essa palavra, essa lei. O homem que não guardar essa lei é um maldito. E é uma lei pesada, difícil, impossível para se guardar. Então o povo ficou amaldiçoado, porque estavam a transgredir a lei. Agora a Bíblia diz que Jesus veio nos libertar das maldições da lei. Não nós, não são vocês. Esse aqui é o recado que foi dado aos judeus, israelitas. Não, os gentios não receberam lei. Jesus veio os libertar das maldições da lei que Moisés lhes deu, mas eles não aceitaram. Ao não aceitarem, significa que eles queriam continuar debaixo da maldição da lei. Por isso Jesus morreu para todos, por todos e para todos, para os israelitas e para os gregos. E aquele povo estando debaixo da maldição da lei, e os gentios de outras maldições, por causa dos seus pecados também. Então Jesus se fez maldito no Calvário. Como assim que ele se fez maldito? Porque a própria lei dizia que todo homem que morrer na cruz fica maldito. Porque só eram crucificados os condenados a uma pena, não é qualquer pena, até uns eram apedrejados. Quer dizer que essa é a maior pena que existia. Já vos falei, dei um exemplo. Vais encontrar, tem pessoas que até no caixão vai algemado. Os homens acham que até o cadáver morreu preso. Estás a ver? Tem pessoas que lhes enterraram com as algemas assim. A polícia vem, não é que ele tinha algemas antes, não. A polícia vem de algema, pá, pá, e põe na urna. Vai com as algemas dele. Isso é formalidade. Então os judeus israelitas consideravam, aliás, Deus lhes falou, todo que cometer um crime hediondo, como se diz hoje na lei, um crime hediondo, então tem que ser crucificado, porque ele é um maldito. E Jesus não cometeu nenhum crime, aí nem que seja o pequeno, não cometeu, quanto mais o hediondo. Mas por causa das maldições dos israelitas e dos gentios,
Então, ele se fez maldito para nos libertar das maldições. Quando as pessoas dizem que o povo africano é maldito, levaram a maldição de Noé, mentira. O povo africano que continua no mundo, isso sim. O cananita que continua no mundo, isso sim. Mas que todas as maldições caíram sobre o corpo de Jesus. E ele se fez maldito. Por isso, Paulo disse no livro de Romanos 8, nenhuma maldição há para aquele que está em Cristo Jesus, para aquele que não anda na carne, mas que anda no Espírito. Nenhuma. Quer da lei, familiar, hereditárias, carregadas, adquiridas, tudo. Lei de maldição de Noé para com Cã, seus filhos, tudo. Até a maldição que Davi deu a Joabe e os seus filhos, por lhe trazer muitas dores. Até a maldição que Eliseu deu. Quem é o servo de Eliseu que ficou leproso? Quem é? Ao seu servo, que foi buscar dinheiro no general Naamã. Em Cristo Jesus, todas essas maldições foram destruídas. Jazi. Obrigado, Ana. Ouviu? Mas as maldições, quer uma como outra, todas elas, só serão quebradas se o homem estiver em Cristo Jesus. O facto de Jesus morrer na cruz, não pensa que o pecador tem as maldições carregadas ou então quebradas. Não, continua maldito. Porque ele não está em Cristo Jesus. E muitos também acham o facto de crer em Jesus que as maldições foram quebradas. Não, todo aquele que crê em Jesus tem que andar no Espírito. Andar no Espírito significa andar em santidade, no temor, não mais temor da lei, não, da verdade. E você me pergunta, o que diz? Algumas leis passaram para ver, sim, não matarás, faz parte da lei, mas passou para a graça. Outras leis foram extintas. Tira o primeiro, estabelece o segundo. Como o sábado. Outras leis foram simbólicas. Todas as leis simbólicas não passaram para a verdade. Quando Deus mostrou animais imundos e animais puros, estava a mostrar o que acontece com o povo santo e o povo ímpio. Assim como existem animais imundos, existiram e limpos, assim hoje existe um povo puro e um povo santo. Quer dizer que aquilo foi só simbolismo, os animais. Assim como Jesus Cristo simbolizou o cordeiro, ou então Jesus simbolizava, o termo certo é esse. Quando João lhe chamou de cordeiro, e você fala, por que João, se aquele já outro tempo chamou de outro? Não, João, aquele tempo de João ainda era lei, porque a lei, os profetas duraram até João, e veio o falso pastor, o falso mestre dessa geração, falso doutor, disse, esse tempo não é tempo dos profetas, porque o último profeta é João Batista, o último profeta da lei. Epa, isso é muito complicado, né? João é o último profeta da lei. Por isso ele disse a lei e os profetas. Essa é a mesma dispensação. A dispensação da lei tem a sua subdispensação, que é dos profetas, dentro da dispensação da lei. Por quê? Veio a lei e o povo não guardou a lei. Então vieram os profetas, vindicaram a lei, aplicaram a justiça da lei para a condenação deles ainda mais. Entenderam? A lei e os profetas. O último profeta é João Batista. Não significa que já não pode ser profetas. O último profeta da lei. Por isso, sendo ele o último, significa que aquela dispensação era ainda da lei. Sabe quando começou a dispensação da graça? Você pensa que com Jesus andar no meio do povo, ainda era a dispensação da lei. Os 3 anos de Jesus era a dispensação da lei.
Por isso mesmo Jesus guardou a lei. Agora entenderam? Se o adventista tinha que dizer, mas Jesus guardou, sim, Jesus guardou a lei para que, aleluia, aniquilasse a lei no seu corpo e nós fôssemos libertos. Porque Jesus andou na dispensação da lei, ensinando o povo que ia terminar já aquela dispensação. Por isso, na última Páscoa, por que ele falou isso na última? Ele agora apresenta o mesmo vinho que eles beberam durante muito tempo nas Páscoas e o mesmo pão asmo que eles comeram durante as Páscoas. Desta vez eles falam, agora este é o sangue, aleluia, o meu sangue será derramado, essa é a minha carne, viu? E ele disse, o sangue da nova e eterna aliança. Viu? Com a morte de Jesus terminou a dispensação da lei. Entenderam? Por isso João Batista disse, esse é o Cordeiro de Deus. Em outras palavras, até então, tinha cordeiros símbolos. São aqueles que vocês sacrificaram lá no altar. Agora Deus vos enviou um cordeiro humano para encerrar essa dispensação e começar uma outra dispensação. A graça e a verdade. Agora vocês entenderam por que ninguém se converteu quando Jesus estava na terra? Vocês vão pensar que aquele povo que seguia Jesus eram convertidos? Não. Não eram na lei quem vai se converter. O mesmo Jesus falou que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado ao povo. Se até o mais convertido aparentemente era pecador. Quem conhece o nome dele? O aparente mais convertido no meio daqueles que seguiam Jesus. Quem sabe? O mais santo. Pedro. E Jesus lhe falou, quando tu te converteres, Simão, confirma os teus irmãos. Agora Jesus ressurreto, não mais na economia, com a carne. Agora Jesus está a dizer, recebam o Espírito Santo. Isso é muito forte, né? Agora Jesus está falando para Pedro, você já não é mais menino não, você é velho agora. Ouvistes? Então, guardar as leis simbólicas. Por que eles foram simbólicos? Porque viria a verdade. As coisas exatas. A sombra é a lei. A graça são as coisas exatas, a verdade. E algumas leis da sombra, da lei, eram também sombra. Agora veio as verdadeiras coisas. O sábado representava o reino de Deus, onde você encontra descanso. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendam comigo, que sou manso e humilde do coração, e tereis descanso. Oh, entenderam? O sábado que eles descansavam, Deus estava a mostrar, vocês tereis o verdadeiro descanso amanhã. Agora não. Esse é só simbólico. Por isso eles descansavam no físico, mas por dentro eram atormentados. O que adianta você descansar no físico? Deixa aí, calma aí. Vamos lá ver hoje. Eu gosto de tirar exemplos concretos. Ouviu o Obreiro Cornélio? Gilvanete, preste atenção. Veja os endinheirados que vivem nos palácios sem Deus. Veja os poderosos da terra. Suas condições, tudo live, tudo que é live, também. Tudo live, tudo fácil. Até tapete é rolante. Não dá passo para quê? Tapete que ele leva, teu quarto. Falta só já meter um robô para lhe lavar os dentes. Daqui a pouco já vão ter. Eu vou me dar o quê? Tem que pôr lá, abrir sua boca e tem já escova que você põe na banha, o já vai te lavar. Não falta só isso, por causa do dinheiro. Só a cama! Como é que chama aqueles colchões aí? Muito fofo, muito poder. Como é? São colchões de quê? Não sei se é de espuma. Espuma? Onde você sente o alívio. Só os cadeirões você pôs assim, nem um osso dói. Mas ele tem paz, esse povo? Não tem. Até a cama de luxo é onde tem a insônia. Gira aí. O conforto material não pode trazer o conforto físico. Por isso Jesus falou, a vida do homem não consiste na abundância que possui. Camas ortopédicas. Ok. Aqui tem médico, tem enfermeiros aqui. Que são cama do hospital, né? Para fazer bem os ossos. Ouviu?
O que adianta você dar repouso nos ossos e tens a alma perturbada? O mesmo que tem os ossos repousados, lá na cama está a pensar em se atirar na janela. E você que vive no morcego, ai, se eu tivesse essa cama, ai, meu sono seria suave. Eu não consigo dormir porque dormo no luando. Você que é estrangeiro no luando, esteira. Eu durmo num colchão, não vale a pena. Saio de lá com os ossos, as costelas arrebentadas. Porque aquelas molas estão a entrar, há uma mola que entra. Pium! Eu durmo numa cama onde tem, como é que se chama? Aqueles bichos vermelhos que picam aí lá no mato. Aqui no anda raramente aparece. Piolhos. Não sei se é percevejos, como é aqueles vermelhos que chupam sangue, sanguessugas. Você diz, não, é para não consigo dormir por causa dos piolhos. Não, escorpião não. Ficam assim nas madeiras do quem? Ai, tem muito mosquito, ok? Tem pulgas nessa casa. Ai, o fulano que vive embora na cidade alta, no Quilamba. Ai, do Quilamba está um bom, no Talatona. Ai, se eu ficasse, se vivesse em Portugal, lá em Lisboa, lá no Sintra, se eu vivesse, ai, na Quinta das Arrombas. Ai, se eu tivesse a viver lá no centro de Maputo. Qual é a área mais chique de Maputo? Onde vivem os endinheirados? Ai, se eu tivesse aí não tem mosquito. Se eu todos os dias passa lá o carro para matar os mosquitos com fumo, fumaça. A casa tem, hein? Mosquito não entra, já morre quando ele entrar. Agora pergunta essa pessoa que vive lá se tem paz. Por isso a paz, o descanso de Israel no sábado era simbólico. Entenderam? Por isso, quando Jesus veio, disse que ele era maior que o sábado. Ainda fala mais que até o sábado o Filho do Homem é Senhor. E diz que foi o sábado que foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Há um repouso. E esse repouso é onde? No Senhor. É em Jesus Cristo, não no sábado. Então Jesus é o nosso descanso. Isso você encontra no reino de Deus, onde tem paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Entenderam? Perturbados, guardando o sábado. Eu tenho o meu sábado. É Jesus, a minha paz, é o reino dos céus. Ele me convidou a sair da aldeia onde eu era perturbado, cansado e oprimido. E eu aceitei o chamado dele. E eu criei e recebi alívio. Mas ele disse, eu tenho muito mais para te dar do que esse alívio que eu estou sentindo. Ai, já comecei a sentir alívio quando eu cheguei lá. Meu Deus, disse, isso ainda é pouco. Eu tenho a paz, muito mais que o alívio. Mas agora, minha paz, você tem que estar em mim. Não é só ouvir. Tem que estar em mim. E andar em mim. Aprender comigo. E aplicar o que você aprende. E assim terás paz, refrigério, descanso em tua alma. Não entenderam isso, coitado deles? Os mesmos também evangélicos não conseguiram esclarecer a esse povo. Não têm argumento, são como amigos do Jó. Em parte, os amigos do Jó tinham razão, mas não tinham palavras para convencer Jó. E Deus ficou chateado com eles. Seus pecadores, se são outros pecadores, estão a julgar o outro pecador. Depois, não somente pecadores, mas também que iletrados, sem conhecimento. Passaram nas teologia, pensam que sabem a palavra de Deus, conhecem a palavra, não sabem nada. Aí começaram a julgar Jó, começaram a julgar. Deus disse, olha, vão mesmo lá para ele interceder por vocês. Eu não achei vossas obras boas, não. Vocês estão a perturbar o meu servo. Estão lhe acusar. Não tem argumentos para convencer ele. Vamos lá, veio até o mancebo que conseguiu convencer Jó com as palavras da sabedoria. Os maus amigos não conseguiram. E lhes humilharam. Ele é o único que pode vos ajudar, senão vão morrer. E vieram com o sacrifício dele. Aqueles que eles estavam a acusar, agora que eles entendem. Não é isso que vai acontecer aqui nesse país. Vocês estão a acusar que eu sou herege, eu mesmo que vou vos ajudar. Muitos de vocês serão ajudados por mim. Seus mabecos da fé. Alguém esse encanga também, mabecos da fé. Os mabecos da fé.
Ouviram? Esses são os evangélicos, são semelhantes aos amigos de Jó, que não tinham argumentos para convencer Jó e começaram a falar à toa. Por isso os adventistas saem sempre a ganhar nos debates diante dos evangélicos. As testemunhas de Jeová saem sempre a ganhar, porque não têm argumentos, não entendem, são outros iletrados, pecadores, mabecos, como diz a Canga. Vem um adventista. Por que eu falei isso? Porque há um rapaz, um obreiro, que me fez essa pergunta na reunião dos obreiros. Quando eu estava a orar, lembrei-me dele, disse, não, as pessoas precisam ter entendimento. Tentei ficar assim, mas não, vou falar, isso é importante. Ele me perguntou, então meu amigo me disse, me fez uma pergunta a respeito do sábado. Um novo obreiro, desses novos que foram consagrados. E que eu pude entender que ele não teve argumentos para convencer o amigo. Então, eu sou obrigado a ensinar. Eu não estou a vos incentivar para vocês irem discutir a Bíblia e procurar os adventistas para fazerem debate. Não, mas eles sempre vão vir. Eles virão diante de vocês. Ali, como eles gostam. Esses dois povos, adventistas e testemunhos de Jeová, eles andam à procura dos evangélicos para eles perturbarem. Olha o que eles falam. Eles não sabem nada, nem conseguem até defender, argumentar o que eles defendem. Ok, não conseguem desenvolver o que eles andam a defender. E quando eles vêm, eles até se dão um toque, principalmente os testemunhos. Mas eu falei que os mais difíceis de convencer com a palavra de Deus são os adventistas, não os testemunhos de Jeová. Parece que são testemunhos de mentira. São adventistas. Porque eles têm uma aparência de piedade. Porque eles misturaram a graça e a lei. Aqueles não têm lei, mas porém mudaram tudo. Quer dizer que eles têm uma doutrina, outra não tem nada a ver com a Bíblia. Os céus e a terra. Mas eu disse que era como outras são organizações secretas. Esses todos têm pessoas piedosas, pessoas boas. Como dizia Paulo, homens bons. Homem bom. Hein? Que estão a se esforçar a guardar o sábado, querem ir para o céu. Mas os seus mentores são da maçonaria ou da magia negra. Eles bem sabem que estão a guiar eles para Satanás. Que é a missão que eles receberam. Organizações secretas. Está a ver essa confusão que você está a ver na IURD? As duas áreas estão aí fazer pacto para ver quem vai ficar com a igreja. Aí é renovar os pactos. Oh, tu és o Senhor. Mas o membro sabe? Não, eu te pergunto, o obreiro sabe? Não sabe. Ou o pastor que ainda não entrou, sabe? Não. O pastor vai defender Deus, mas o líder dele, o segunda, faz uma viagem, vai no Brasil. Depois do Brasil não vai para Angola, vai para a Índia. Porque alguém lhe falou, pai, isso aqui é muito duro. O valente foi então na Índia, você tem que fazer o mesmo. Senão não vai conseguir. Tens que ir no Egito. Tens que ir lá no centro de Macumba. Vou pedir Macedo, que possivelmente é que ele falou, faça alguma coisa, meu filho. Ou você está pensando que o Idir Macedo, ao mandar o segunda, mandou um sem conhecimento das trevas. Eu duvido. Mandou alguém que tem envolvimento com as trevas, que é para vir defender a igreja. Aí já é feitiço que está rolando entre as duas alas. Entenderam? E o povo sabe. O povo não sabe. Quando quem aparecer lá, o valente, lá na reunião no altar, você vai ver que vai falar de Deus, vai chorar, vai falar aleluia, salva a tua alma, Deus é bom, Deus vai abençoar. Ouviste? A única coisa que você vai ver que eles não são aquilo são os frutos. Os frutos, sim. Mas palavras, vai falar o que está aí na Bíblia. Olhando para o Idir Macedo, quem poderia dizer que Idir Macedo é das trevas? Está-me a aparecer a mim, está a falar aos seus discípulos, fazem tudo para lhe envenenar. Voltou-me a aparecer, assim, parece uma ovelha, um cordeiro, todo live, tudo cheio de simpatia. Mas fiz os olhos quando olhei,
Tudo isso é na revelação. Deus já mostrou quem são eles. Assim, me elogiar e tal. Quando eu olhei e vi assim, ele olhou para mim assim. Quando ele me viu que eu olhei, se concentrou. Eles são assim! Esse é o chefe do Javalim que você está vendo aí. Parece que é um grande homem de Deus. Parece que é um santo nas palavras. Mas ele e o outro companheiro dele que morreu, eu lhes vi nas trevas. Eu também antes pensava que eram homens de Deus. Eu assustei. Isso é assim. Lhe vi os três junto com TB Josué. E como eu era apaixonado pelo TB Josué. Porque um feiticeiro me influenciava para ver o TB Josué, porque estava comigo na igreja. Não, um grande homem. Afinal, eles estavam a me levar para ver se eu entrasse nas obras das trevas. Mas quem tem o Espírito do Senhor e tem uma vida de oração, está escrito, vigiai e orar. Para não cair em tentação. Muito cedo, desmascarei ele. Não. Quando falei que era bruxo, como me enxovalharam, você não imagina. Aquilo me humilhou. O quê? Mas se esse homem não está bem, a notícia como olha, ele está falando, o que é? Ele vai morrer. Deus vai lhe matar. Está tocando um som. Esse aqui é o maior homem de Deus de todos dessa geração. Já apareceu alguém igual ao TB Josué. Alguém falou, cuidado então com a tua vida. Quando eu falei que Idir Macedo já estava desviado naquele tempo, não fosse isso, esse é um giro, não sei. Entenderam? Então, cuidado. Com o mundo. O mundo não é aquele que você está vendo. Você vê com os teus olhos, não é um mundo. Há um outro mundo invisível. Que as coisas acontecem na escuridão, nas trevas. E os que participam dessas obras das trevas são dissimulados. Parecem ser mais santos do que os próprios santos. Ouviste? O povo, coitado da Iurde, eles não sabem que estão no meio de dois feiticeiros a lhes agitar para a guerra. Agora, cada um está a fazer tudo porque lá está onde o salário dele, onde eles vivem, por isso vai aumentar o feitiço, vai aumentar para ver se recupera. Tudo isso, corrupção, usa dinheiro, usa feitiço, tudo isso. Mas o povo vai levantar as mãos, aleluia, grande homem de Deus. Ainda dizem, nosso líder é fulano. Nosso líder é fulano, não queremos nada a ver com aquele aí. Outros também dizem, nosso líder é fulano. Estava com uma que eu vi aí. Então, apresentaram o líder lá. Nessas brincadeiras, como estão eles humilhando o MPLA? Todas as igrejas, não é só eles, mas eles são os mais humilhados, né? Porque eles aqui estão à procura da o MPLA lhes legalizar as duas alas. Então, se o MPLA dizer, olha, vocês todos vão vir limpar a rua como fosse o povo, vão limpar. Se dizerem, olha, vão desentupir as casas do palácio, todos vocês, o povo vai entrar aí. Olha, vocês todos vão buscar não sei o quê. Vão fazer. E eles vão buscar um versículo bíblico para falar ao povo. A Bíblia diz... Abraão Manuel Batista, Manuela, ouviu? É a polícia. Está entendendo? Quem poderia entender isso? Só tem que ser alguém que anda no espírito para ver as trevas, a escuridão. Quem está na escuridão não vê a escuridão. Não é assim que acontece. Sai da luz e vai lá fora. Você vai ver, quem está lá fora está a ver que é claro. Quem já viu isso? Sai dentro e vai fora.
ou espreita na janela, vai ver tudo negro, negro. Mas quem está lá vai dizer, não, aqui está claro. O pecador está pensando que aquilo é luz. Mas quem está na luz é que está vendo que aquilo é trevas. Quando vivíamos no monte com a minha mulher, então saímos da igreja onde tinha luz, subíamos no carro, a luz do carro também. Você via a escuridão em volta da estrada, da autoestrada. Mas as trevas ainda aumentavam quando descíamos do carro. Olhava para o monte onde nós estamos a vir, parecia que, epa, era intransitável. Treva, 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 treva. Mas pergunta às pessoas que estavam lá no monte se estavam a ver aquelas trevas. Vixe, é um povo, coitado, por estarem nas trevas, estão a defender a morte. Não é assim que acontece com um viciado, quer na droga como na bebedeira. Os pais estão a dizer, isso mata. Ele diz, não, vocês estão a exagerar, isso não mata nada, eu estou à vontade, eu tenho... Olha aí, lá na minha terra, os bebês, o que dizia? Eu fazia parte desse grupo aí. Quando éramos assim, adolescentes, o que dizíamos? Só apanha paludismo quem não bebe. E se vangloriavam. Meu corpo não pode ficar mais quieto, o paludismo não entra. Ouviu? Paludismo não. Se mais ou menos você fica muito doente, os amigos te falam, você fica muito doente, você não toma, tem que tomar o quente, aquilo é antidoença, pá, como é, tá burro, ok? Mas quem está de fora, ele está vendo o homem a morrer com as drogas, e ele pode estar dizendo, não, isso é bom. Você que está dizendo. Aqui é o bagaço, a gripe não entra, né, Estevão? É o bagaço, gripe, tal gripe. Paludismo, não, febre, qual dor de cabeça? Um já tem qual? Eu, quando estou com uma dor de cabeça, só vou tomar um bagaço, a dor some. Claro, vai sumir mesmo, mas não curou. Vai sentir alívio, falsa cura, e vai morrer mesmo assim. Ok, então, eu estou a vos dar o conhecimento. Não vai lá discutir com a Bíblia, mas eles viram. Eles viram. Então, eles mostram, fala assim, a lei foi condenação para o povo, e você está se ostentar, está se gloriar na lei, diga assim, eu me glorio no Senhor Jesus. E ele vai, eu também, não. Quem está na lei não está no Jesus. E quem está no Jesus não está no Moisés. Ou é Moisés ou é Jesus. As duas coisas não podem andar juntas. Quando vem Jesus, Moisés, terminou. Foi descartado. Paulo disse, tira o primeiro. Primeiro o quê? Lei. E estabelece o segundo. Quem? Graça. Tira Moisés, estabelece Jesus. Digam amém. É assim. E não pegar um versículo solto para desiludir os ignorantes. Ah, ele está aqui, lê, você também vai ler. Não, ele fala, lê, você vai falar, não, eu não vou ler isso aqui, vou ler todo o capítulo. Ah, não, mas o problema é que não estava discutindo. Não, ele falou isso, mas antes falou outra coisa. Deu resposta do que ele falou. Viu a resposta aqui? Se você terminar aqui, não há um justo nenhum sequer. Está errado. Isso não é só os adventistas. Até os chamados evangélicos, pentecostais, os não sei quem, tradicionais, neopentecostais, todos por causa de vida de pecado. Então, esse é o versículo de autodefesa. Todos nós somos pecadores. Está aqui, Paulo já falou, mas justo não se quer. Você está se gloriando aqui. Você também é outro pecador? Não. Ele mostrou aquele povo que achava que a lei os salvaria, desprezando os outros pecadores. E Paulo disse, é vocês, é eles,
todos estão debaixo do pecado. Todos são malditos. Amém? Glória ao Rei Jesus Cristo. Agora entenderam por que eu vim preparar o caminho do Senhor? Para vos falar o que vocês não entendiam. O que não vos falaram. Agora entenderam o que significa libertar os cativos? Isso é um verdadeiro cativeiro. Por isso o povo não nasce de novo. E eu falei ao obreiro que me fez essa pergunta, e todos, né? Eu falei, eu nunca vi um adventista convertido. Falsa conversão são os seus milhares. Nascido de novo. Como é que ele vai nascer de novo se os nascidos de novo você os acha na graça e verdade? Como é que alguém que ainda está lá, você não está vendo a nação israelita, você está pensando que largaram a lei, continua com a sua lei. E por que eles estão perdidos? Porque não aceitaram Jesus, não entraram no reino. Só se entra no reino com a verdade. Já vos falei outro dia, sem a verdade, ninguém entra no reino. A graça, aliás, a lei não te leva no reino. As duas coisas. As duas coisas é confusão. Pois os pães que nós participamos, o quê? A ceia do Senhor, são pães asmos, da sinceridade. No espírito, e não na carne. Quer dizer que a palavra de Deus é pura. Diga amém. Diga amém. Diga amém. Deus abençoe todos vocês. São 23 horas e 25 minutos.